pesquisa Datafolha aponta que 52% dos brasileiros acreditam que o ex-presidente Jair Bolsonaro deveria ser preso por suposta tentativa de golpe. 42% dos entrevistados afirmaram que Bolsonaro não deve ir para a cadeia e 7% não souberam responder. Ao mesmo tempo, também 52% dos entrevistados acreditam que Bolsonaro não vai ser preso e 41% acham que ele deve parar na cadeia. O Datafolha entrevistou 3.000 pessoas, Datafolha, com mais de 16 anos em 172 cidades de 1º a 3 de abril. A margem de erro é mais ou menos de 2 pontos para mais ou para menos. Partindo do pressuposto que o Datafolha já perdeu, talvez, a sua autoridade mediante as últimas eleições, eu não vou levar em consideração essa pesquisa. Mas suponhamos que seja verdadeira, suponhamos que tenha ali uma veracidade nos fatos apurados. Eu não consigo entender que 52% das pessoas, ou seja, pouco mais de 1.500 pessoas que foram ouvidas, coloquem o ex-presidente na cadeia, ou tem a visão de que ele possa ser preso mediante um crime que ele nem cometeu. Talvez a pesquisa deveria ser: qual é o tipo de crime que o ex-presidente Bolsonaro cometeu? Você conhece? Sim ou não? E aí as pessoas, na sua grande maioria, iam falar não, porque está muito confuso. Nós não sabemos, aliás, muitas dessas pessoas que hoje estão na rua trabalhando, passeando, fazendo algumas coisas, que são ouvidas nesse tipo de pesquisa, nem sabem de verdade o que está acontecendo dentro da política. Então, 52% das pessoas que falaram que é uma possível prisão nem sabem de fato o que está acontecendo. Muitas dessas pessoas são escutadas, são levadas pelo clamor público, são levadas pelos factoides, pelas fake news que são destiladas a todos os momentos, porque se aprofundar de verdade no caso e ter um pouquinho de embasamento jurídico, vai ver que não tem fundamentação nenhuma para ele estar preso nesse momento, tá? Existem muitas coisas que vão acontecer ainda, mas nesse momento ainda está se investigando todos os casos. Acho também, mais ou menos, como disse o Rodolfo, que essa pesquisa não diz muita coisa, não. Porque a pergunta é muito complexa para ser feita para a população. Você veja que, inclusive, é curioso que aquela metade que diz que ele devia ser preso é a metade que diz que acha que ele não vai ser preso. E a metade que acha que ele não devia ser preso é a metade que acha que ele vai ser preso. Você entendeu o caso concreto, né? Não entenderam muito bem. Eu acho que deveria se pensar por outra maneira. Eu, por exemplo, entendo que, politicamente, é muito condenável o que foi feito pelo Bolsonaro, aquelas reuniões, as ideias, pensar simplesmente politicamente, eu entendo ser errado. Agora, do ponto de vista penal, eu não vejo onde tenha acontecido alguma coisa. Se a gente partir do princípio que as ideias, pensar em cometer crimes, pensar em fazer coisas erradas é crime, a gente vai ter que mudar todo o nosso Código Penal e vai botar 2, 3, 4, 5, 10, 50 milhões de pessoas na cadeia. Por isso eu digo, politicamente é uma coisa, penalmente é outra completamente diferente. Na minha opinião, demonstra 2 fatores. Primeiro, que o país, infelizmente, ainda está polarizado entre Bolsonaro e o Lula e o PT, né? Então, essa pesquisa demonstra essa polarização. E o segundo aspecto que essa pesquisa mostra é claramente que a pauta da anistia não tem adesão popular e social ainda, né? E a pauta anistia só vai seguir adiante se o povo, a maioria do povo, esmagadora maioria do povo, quiser de fato essa pauta como prioritária. Em relação à acusação do Bolsonaro em relação ao crime de golpe de Estado, né, tentativa de golpe de Estado, violação ao Estado Democrático de Direito, eu falei algumas vezes aqui nesse programa que, em relação a ele, né, eu não encontrei nenhuma prova definitiva, né, diferente dos assessores direto dele, que tem várias e vastas provas documentais em relação à conduta desses assessores. Mas, Capês, não dá para você também relativizar, né, e falar que é só um documento que não estava assinado do decreto de estado de sítio, estado de defesa, né? Também tem vários depoimentos, né, pessoais importantes, inclusive do comando do Exército, comando da Aeronáutica, falando que o presidente Bolsonaro havia perguntado para ele se estaria do lado dessas 2 forças em caso de colocar esse decreto em andamento, né? Então tem outras questões ali envolvidas que poderia levar e poderia justificar a decisão do STF em relação a esse assunto. Mas eu volto a defender o que sempre defendi aqui, né?
crime de estado de defesa, não, crime de tentativa de estado, tentativa de golpe e violação ao Estado Democrático de Direito é um crime gravíssimo, grave. E para condenar alguém a esses crimes, tem que ter, de fato, uma prova contundente sobre esse assunto, né? Provas tangenciais, provas não definitivas, no meu modo de ver, não dá para colocar uma pessoa na prisão por conta disso.